Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Quem está gostando aí da conferência? Está sendo bênção, hein? Está sendo muito bom e Deus tem muito mais para fazer. Hoje ainda e amanhã tem mais também. Amém? Todos abriram 1 Samuel 16. A gente vai ler do 1, mas não vamos ler tudo. Fiquem tranquilos. A gente vai passar o olho aqui. Pode abrir e pode olhar para mim. Já dei o celular perdido, já. Tem outro celular perdido? Como assim, gente? Amém. Então, vamos voltar aqui. Qual o tema da conferência? Relevante. Então, nós vamos falar de um cara que foi relevante. Tem vários na Bíblia, mas a gente vai falar de Davi. Quem conhece Davi? Todos, ou quase todos. Vamos dar uma lida no versículo 1 ao 7. Vamos ler comigo. A minha versão... Eu esqueci de passar, né? Sei lá. A minha versão é uma aí, tá? Mas pode botar qualquer uma aí. Então, vamos lá. Versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Olha para cá, vamos lá. Só para a gente relembrar, eu sei que todo mundo, a grande maioria conhece, mas vamos relembrar, vamos lá, vamos estudar aqui. Deus falou com o profeta Samuel: Samuel, para de ter pena de Saul. Quem era Saul? O rei da época. Então, Deus falou com Samuel: Samuel, meu filho, esquece Saul, pelo amor de Deus, pelo amor de mim, né? Esquece Saul, que eu vou ungir outro rei. E é lá na casa de Jessé. Eu vou ungir um dos filhos dele. Então, você vai lá. Vamos continuar, versículo 2. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. 3. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Você vai ungir, Samuel, quem eu falar para você ungir. Então, tá bom. 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Versículo 5, ele diz: é de paz. Vamos pular para o 6 para a gente ganhar tempo. Versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha para cá. Samuel vai lá na casa de Jessé. São 8 homens. No caso, naquele momento, só 7. Ele chega lá: quantos filhos você tem? Cadê os seus filhos, Jessé? Estão aqui, 7. Aí ele dá de cara com Eliabe. Um cara alto, fortão, bonitão. Já imaginou? Aquele cara que tem postura. Quando Samuel olhou, ele falou: é esse. Está resolvido. Deus, é esse. O que aconteceu no versículo 7? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, Samuel, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Primeira coisa, Eliabe não era o homem que Deus havia escolhido para ser rei, porque algo nele não agradava a Deus. Porque se Deus está falando que ele vê o coração, algo no coração de Eliabe não agradava a Deus. Primeira coisa para a gente ser relevante: como é que está o seu coração?
que fica difícil a gente ser relevante se o nosso coração está tão ruinzinho. Não é não? Tem coração que está tão cheio de rancor, tão machucado, tão ferido, que não consegue ter o que precisa ter para agradar ao Senhor. E para agradar ao Senhor é o coração. Não adianta você botar uma roupa bonita, né? Arrumar o cabelo, as mulheres, os homens também que têm cabelo. Não adianta você ter um carrão, uma casa maravilhosa, muito dinheiro. Nada disso importa. Para Deus, Ele vê o quê? O coração. Ele vê o seu coração. E como é que está o seu coração? Deus me enviou aqui de repente para te falar: perdoe, meu irmão, minha irmã. Libera o seu coração. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade, Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Perdoe. Libera o seu coração, porque vai ficar difícil ser relevante, levando esse rancor, levando essa mágoa. Você pode ser um Eliabe hoje. Não, Deus não quer que você seja Eliabe. Ele quer que a gente vai terminar de ver. Ele quer que você seja Davi. Quem quer ser Davi aqui? Então, primeira coisa, que hoje a palavra é bem rapidinha, é bem direta. Examine o seu coração. A palavra de Deus diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar aquele... Como é que eu vou guardar o meu coração, pastora Thaís? O que quer dizer isso? É para você ter uma atenção vigilante com relação à sua fé, com relação às tentações que estão ao seu redor. É você ficar atento com relação aos ensinamentos, às diretrizes da palavra de Deus e às tentações ao seu redor. Então, como é que eu guardo o meu coração? Alguém me ofendeu. Opa, eu conheço a palavra. Eu vou me entristecer naquele primeiro momento? Amém, somos seres humanos. Glória a Deus, ninguém aqui é anjo. Então, a gente pode se entristecer naquele momento. Ui, que baque, né? Fulano, alguém que eu amo, alguém, enfim, me ofendeu, me decepcionou. Ai. Mas você tem que tomar cuidado, por quê? Porque você conhece a palavra. E a ordem, entenda bem, a ordem, eu vou repetir, a ordem de Deus é que você perdoe. Então libera o seu coração, perdoa, guarda o seu coração. Quando alguém te ofender, você ora por essa pessoa, mas não demora não. Aí você vai, a gente comentou isso no GP, no último GP que nós tivemos, que a gente está falando, inclusive toda terça-feira às 7h30, nós temos GP dos jovens aqui. E a gente está estudando um livro que fala sobre propósitos. E a gente conversou sobre esse assunto aqui. Então, quando você não conseguir perdoar, você vai dobrar o seu joelho lá no secreto. Ou aqui, que aqui também pode ser o secreto nesse momento. Você vai fechar os seus olhos, esquecer quem está ao seu redor. Ao final nós vamos orar e você vai: Deus, me ajude a perdoar. E você vai falar, declarar: eu perdoo fulano. Mesmo que você diga primeiro, eu perdoo fulano, mas você vai dizer de novo, e de novo, e de novo, porque o Espírito Santo está com você e você vai conseguir dizer com todas as letras: eu perdoo fulano. E você vai conseguir liberar perdão. Ore por fulano. Melhor coisa que tem, alguém te ofender, te decepcionar, vai orar por essa pessoa. É mole? Só se for para Jesus levar para a glória. Fora isso, é difícil. Mas você vai orar pela vida dela e não para Jesus levar para a glória. Você vai orar pela família dela. Olha que difícil. Mas aí o Espírito Santo começa a trabalhar em você enquanto você ora pelaquela pessoa.
Amém? Então nós vamos fazer isso, ao final nós vamos orar, porque primeira coisa para você ser relevante, examine o seu coração. Nós não sabemos o que Eliabe tinha, mas que ele tinha uma coisa, ele tinha. Libere seu coração. Seja rancor, mágoa, seja pecado, seja o que for. Amém? Aí vamos continuar, beleza. Não é Eliabe. Versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. 9, a mesma coisa. 10, a mesma coisa. 11, ou seja, deixa eu explicar aqui, né? Foi passando um filho, Samuel, não é esse. Outro filho, não é esse. Outro filho, não é esse. Versículo 11, perguntou Samuel para o pai, para Jessé: acabaram os filhos? Você só tem esses mesmo? Tem certeza? Aí Jessé lembrou: opa, lembrei que eu tenho outro. Ainda falta o mais moço, novinho, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Olha que vida maravilhosa que Davi tinha, né? Davi apacentava as ovelhas, era o novinho, mais novinho. O profeta chega na casa dele e o pai não chama ele. Algo importante acontece na sua casa. Vamos supor, um jantar importante, um almoço importante, alguém importante chega na sua casa. Você reúne todos os seus filhos e você esquece um lá fora. Que vida maravilhosa, hein? Imagina como é que estavam as emoções de Davi. Os pensamentos de Davi. Ser esquecido pelo próprio pai. Ele não esqueceu que tinha um filho. Ele simplesmente achou que não seria importante. Para que chamar Davi aqui? Ele é pastorzinho de ovelhas. Ele é Davi. Olha esse grande nome. Esses são os meus filhos, altos. Segunda coisa que a gente precisa entender: não importa se você está sendo rejeitado, se você foi esquecido, Deus está te vendo. Ele te vê, Ele sabe quem você é, Ele ouve as suas orações, Ele te conhece. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ele te conhece. Mas eu sou o menor. Lembra, Gideão? Quem eu sou? Eu fui esquecido, pastora Thaís. Ninguém nem lembra de mim. Às vezes até o seu próprio pai e a sua própria mãe. A palavra diz que pode a mãe esquecer do filho que amamenta, mas ele não se esquecerá de você. Olha o quão importante você é. Então, não deixe que a rejeição, que pessoas te colocando para baixo, pessoas ao seu redor, dizendo que você não presta, que você não serve, que você não é ninguém, não deixem essas vozes, essas emoções de tristeza, de angústia, por não se sentir importante. Não deixe que isso coordene a sua vida. Não deixe que isso atrapalhe você de ser uma pessoa relevante. Porque Davi não deixou, não. Davi era um pastorzinho de ovelhas, gente. Mas ele fazia aquilo dá para você perceber. Matou um urso, matou um leão. Ele era um cara de guerra, até a palavra diz isso. Ele estava ali e defendia as ovelhas, não era o pastorzinho... A ovelha fugiu. Não, o cara ia lá, era um pastor de ovelhas ali. É essa a minha função, então eu vou fazer muito bem a minha função. Ah, mas você é rejeitado. Eu estou nesta função, não interessa, Deus me vê. Deus está vendo, então eu vou dar o meu melhor. A palavra diz isso. Tudo que você colocar a sua mão, faça bem, dê o seu melhor. Porque é tudo para a glória de Deus.
Então não importa se o homem não te vê, ou se o homem te rejeita, ou se o homem acha que você não é bom o suficiente, ou se o homem te compara a outras pessoas, não interessa. Você precisa olhar para o teu Deus, que diz que você é filho do Todo-Poderoso, que te salvou, que te curou, que te ama, que está com você todos os dias, até o fim dos tempos, dos séculos, ele diz. Jamais te deixarei, é esse Deus. O que Deus diz sobre mim? É isso que eu preciso ver. Amém? Então vamos continuar. Versículo 12. Então mandou chamá-los. Mandou chamar quem? Davi. Ó, a gente não vai sentar enquanto o seu outro filho não sentar aqui com a gente, Jessé. E aí ele entrou. Era ele, ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos lá. Samuel viu Davi, Deus falou com ele: é esse, pode ungir, Samuel. Naquela época, sempre que ungia com o chifre do azeite, com um azeite no chifre, e ungia a pessoa, queria dizer o quê? Naquela época tinha esse costume, né? Hoje, a pessoa, o pastor Sérgio com um chifre aqui, ungindo. Mas naquela época era assim, era o profeta, ungia. E isso era o quê? Significava que a pessoa estava sendo separada. Significava que aquela pessoa, ela era diferente. Ela tinha alguma coisa diferente. Terceira coisa para a gente ser relevante. Você precisa entender que você foi ungido, amém? E você é uma pessoa separada. Você é uma pessoa que Deus separou para Ele. Se você está aqui hoje, eu creio, você não veio aqui à toa. A palavra de Deus diz, eu vou ler para vocês, não precisa abrir. Versículo muito conhecido, João 15, 16, 17, diz o quê? Eu amo esses versículos. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele escolheu você. Não foi você que escolheu a Ele. Então, se você está aqui hoje, não foi porque você escolheu Jesus, foi porque Ele te escolheu. É para a gente agradecer, ser grato por Ele ter te escolhido. Por você ter tido a oportunidade de conhecer esse Deus e estar aqui hoje. Então você foi separado, santificado, santificação. A gente precisa entender isso, porque quando a gente entende que a gente é separado, a gente não vai por qualquer onda, a gente não escuta qualquer pessoa, a gente não é levado por qualquer vento. Por quê? Porque eu sou separado, eu tenho uma promessa. Eu sou alguém que Deus separou para algo, um propósito, como a gente tem estudado no GP às terças-feiras. Deus tem um propósito para a minha vida. Eu não nasci por acaso, porque meus pais se conheceram, tiveram relacionamento. Não, querido, se você nasceu foi porque Deus quis que você nascesse, senão você não nascia, como muitas pessoas não nasceram. Já parou para pensar nisso? Você nasceu. Você é separado, ungido do Senhor. Põe isso na sua mente. Não seja levado por qualquer pessoa, por qualquer circunstância que está na sua frente. Tenha foco. Qual é o seu foco? Jesus Cristo. A palavra. O meu foco é Ele. O que está escrito sobre essa situação na palavra? Eu sou separado. A baladinha, a bebida,
a droga, o sexo antes do casamento. Não posso, eu sou separado, ungido do Senhor. Eu tenho algo, Deus quer algo de mim. Vamos nos santificar, amém? E aí, beleza, ungiu. E o que fala aqui no versículo 13? Que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A partir daquele momento, o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Aí a gente vai ver uma coisa aqui. O que aconteceu depois que o Espírito do Senhor estava sobre Davi? Alguém sabe me responder? Ele voltou para o pasto. Voltou para cuidar das... muito obrigado, Samuel. Deus abençoe, amém. Vou lá nas minhas ovelhas. Foi isso que aconteceu. Quarta coisa que a gente precisa entender. Existe o processo. Davi foi ungido rei por Samuel ali naquele momento. Ele não virou rei naquele momento. E nem sequer teve nenhum tipo de honra naquele momento. Ele foi cuidar das ovelhas. Mas como assim, pastora Thaís? Como assim, Deus? Eu tenho uma promessa, eu sou ungida do Senhor, eu sou separada, e a minha vida está desse jeito que está? Como assim, meu Deus? Como é que eu sou separada se eu estou doente? Como assim, meu Deus? Como é que eu tenho uma promessa e eu nem consigo nem sequer um emprego? Como é que eu tenho uma promessa, Deus, se nem minha mãe nem meu pai ligam para mim? Ninguém nem quer saber de mim, eu sou largado na vida. Como assim, Deus? Isso não é para mim. Existe o processo. Existe o processo e nós precisamos passar pelo processo. E eu disse aqui ontem, vão ter vezes que o processo não vai ser legal, por muitas vezes, diga-se de passagem. O processo, por muitas vezes, ele vai ser duro. Você vai ter que voltar para o pasto para cuidar das ovelhas. Mesmo no domingo você tendo ouvido uma promessa de Deus, na segunda-feira você vai ter que voltar para cuidar das ovelhas. Por quê? Porque Deus quer te amadurecer, não está pronto. Ele quer nos fortalecer em algo, Ele quer nos ensinar algo. Talvez até mesmo ter intimidade mais com Ele, porque infelizmente, nós, homens, mulheres, né, ser humano que eu quero dizer, a gente se achega a Deus, a gente quer Deus mesmo, é quando a gente está com problema. Então Deus põe o problema? Não, Deus não põe o problema, Deus está lá com você. Mas o processo tem problema. Não significa que você permanecerá no problema, porque Ele te dá todas as armas, todas as dicas, que é a palavra dEle. Aliás, Ele te deu poder, que a Bíblia diz isso em Lucas 10:19, para lutar contra Satanás. Então não significa que você vai permanecer, mas passar você vai. Então dá glória a Deus enquanto você estiver passando. Faz igual Davi. Pega lá o cajado lá, sei lá o quê, e vai lá cuidar das ovelhas. O que aconteceu depois, Thaís? Versículo, vamos pular para o 18. Deixa eu explicar antes da gente ler, para a gente não ler, para a gente ganhar tempo aqui. Do 14 ao 17 é o seguinte, passou, Davi foi cuidar das ovelhinhas. Todo mundo sabe aqui, mas a gente vai relembrar. Saul ficou doidão, né? Estava começando a ficar doidão, Saul. Saul era quem? Saul era quem? O rei da época. Aí começou a ficar doidão, ele queria alguém que tocasse a harpa. Um dos moços, versículo 18, pode ler aí. Disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra.
sisudo em palavras e de boa aparência. Ele era o quê? O que Davi era? O que Davi era? Pastor de... Mas você viu os elogios aqui? Está entendendo ou não? Deus está te vendo. O Espírito do Senhor está sobre você no processo, no deserto. Ele era só um pastor de ovelhas. O cara falou que ele sabe tocar, ele é forte, ele é valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Ele era alguém jogado lá, mas ele foi reparado, ele foi achado. E ele falou, eu conheço, ele sabe tocar harpa. O que Saul falou? Traz ele. Davi foi tocar harpa para Saul. Aí você pode pensar, não melhorou muito não. De pastor de ovelhas, ele foi tocar uma harpinha para o rei. Ele não foi ungido rei. É ridículo isso. Você pode pensar. O cara foi ungido rei e ele vai tocar hoje um violãozinho para o rei. Subiu de nível. Mas ele está no... Ele vai. É tocar harpa que precisa? Vamos lá, vamos tocar harpa. Eu vou lá. Tocava e tocava bem. Porque tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Vai limpar o banheiro, faz para a glória de Deus. Dá o seu melhor. Pô, limpar o banheiro? Dá o seu melhor, porque Deus está te vendo limpando o banheiro. Entenda isso. No processo, dê o seu melhor. Vamos lá para o capítulo 17. O que aconteceu no capítulo 17? Eu estou pulando porque para a gente ser rápido aqui, que ainda tem mais louvor aí. Capítulo 17, quem aparece? O que está no título aí? Olha aí na Bíblia. Golias, um cara de quase 3 metros de altura. Chega lá, enfrentando o povo de Deus e falando, tem homem aí? Tem algum homem para me enfrentar? O cara é imenso. Eu sou enorme, pensa no cara bem maior do que eu. Davizinho, que estava levando lanche para os irmãos, com um lanchinho lá, olha aquele gigante e fala o quê? Com as minhas palavras aqui, quem esse cara pensa que ele é? Quem esse cara está pensando que é para enfrentar o Deus dos exércitos, o Deus vivo? Davizinho, com um lanchinho, e um monte de cara lá lutando, inclusive os irmãos. Foi o único que? Corajoso. Foi o único corajoso. Sabe por quê? Porque Davi sabia quem o Deus dele era. Quinta coisa, né? Já até me perdi, acho que é 5. Você precisa saber o tamanho do teu Deus. Porque enquanto você está no processo, o que eu falei? Você não vai permanecer naquela situação ruim, mas você vai ter que passar. Então como é que eu vou passar? Com a palavra. Eu preciso saber o tamanho do meu Deus. Eu vou ler para você o tamanho do teu Deus. 1 Crônicas 29:11 diz assim: ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, presta atenção, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo, está escrito aqui, tudo que há nos céus e na terra é teu. E este é teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti.
pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Não está aqui não. Então, vocês entenderam quem é Deus? Coloca para mim aí, por favor, pessoal da técnica, 1 Crônicas, capítulo 29, porque eu acho que ninguém entendeu. Porque era para dar glória a Deus, pular, aleluia. Porque um Deus desse, do nosso lado, era para a gente sair saltitando aqui, sei lá, fazendo o quê? Pulando. Então você não entendeu que Deus você tem. Nós vamos ler de novo, porque você não entendeu. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Vamos ler comigo, gente. Eu sei que vocês querem Jonas Serra. Eu sei que ninguém está querendo me ver hoje. Mas pense que não sou eu, é o Espírito Santo, amém? É Jesus. Então vamos focar aqui. O que está escrito aqui? Teu Senhor é o poder, grandeza. Repete comigo. Honra, vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre... Ele é o chefe. Amém, glória a Deus. É isso. Você precisa reagir assim. Quando a doença vier, você precisa reagir assim. Você vai lá no teu quarto, fecha a tua porta e fala aqui: olha aqui, Satanás. Olha aqui, doença, quem é o meu Deus? Quando a depressão vier, quando a síndrome do pânico vier, você precisa declarar a palavra, você precisa mostrar quem é o teu Deus. Quer ser relevante? Conheça o teu Deus. Sabe por quê? Vai ser automático. Você vai estar cheio do Espírito Santo. Você vai passar, as pessoas vão ser, como eu vou falar, contaminado é feio. Vão ser contagiadas. Vão ser contagiadas. Elas vão ver Jesus em você. Gente, essa história aqui, a palavra, ela é real. Sabe o que acontece com a gente? Eu sempre falo isso, porque eu sei que acontece, porque acontece comigo. A gente se acostuma com isso aqui. A gente se acostuma tanto que a gente acha que é uma historinha para contar para a criancinha. A gente não fala isso, mas a gente se acostuma com a palavra. Você precisa ler a palavra, Davi aqui, e ver que isso foi real. Ou você não acredita na Bíblia? Se você acredita, e eu creio que se você está aqui hoje, você acredita, e glória a Deus por isso. Isso aqui aconteceu, um menininho, desculpa falar aqui, aos olhos naturais, humanos, sem vergonha, sabe assim? Quem é esse na fila do pão? Não tem isso? Ele chegar para um cara de 3 metros e falar, gente, é como se fosse isso, gente, pelo amor de Deus, vocês estão com medo dele? O Deus de vocês é muito maior do que esse homem, gente. Está entendendo? Glórias a Jesus. O Deus de vocês é muito maior do que o que você está passando. Seja relevante, levanta, olha para os céus, olha aqui para quem Ele é. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu já vou encerrar, já são 9, quase 10 horas. Eu vou encerrar aqui. Não dá tempo da gente ver tudo, outro dia a gente vê. Eu sei que Davi ficou no processo por mais ou menos uns 15 anos até virar rei. Ai, pastora Thaís, 15 anos. 15 anos. 15 anos. Mas Deus estava com ele em cada segundo dos 15 anos. Tanto é que ele virou rei. Hoje você não vai virar rei, porque isso não faz sentido para nós aqui. Mas você é um reizinho, né? Como diz o pastor Sérgio, um deusinho.
E Ele está com você no processo, seja ele 15, 20, 30 anos. E você vai vencer tudo que tiver no processo. Ele virou rei. E aí começou outro processo. Fez besteira, acabou outro dia. Mas mesmo fazendo besteira, ele foi o homem segundo, porque houve arrependimento sincero. Porque você não está imune de não cair, tá, querido? Porque se você não peca, você é um anjo e Jesus precisa te recolher. Porque você não é humano. Todos nós pecamos. Mas se há arrependimento sincero, uma vontade sincera de seguir a esse Deus, de cair, levantar, mudar de vida, caiu de novo em outra, vamos levantar, vamos consertar, vamos mudar de vida. Deus vê Ele te conhece. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Para a gente terminar, sabe quando o processo de Davi acabou? Quando ele morreu. Que notícia boa, Thaís. É boa. Porque você vai ver Jesus. Fica tranquilo, tu não vai morrer hoje não, em nome de Jesus. Amém? Mas a gente não sabe, mas não vai não, em nome de Jesus. O que importa é o seguinte, sabe quando que o processo na tua vida vai acabar? Quando você morrer, ou se Jesus voltar antes, pode acontecer. Está entendendo? A gente vai passar por processo, vai chegar uma bênção, eu vou virar rei, eu vou ter outro processo. E vai chegar outra, eu vou ter outro processo. Aí vai ter uma bênção melhor, que a gente vai encontrar Jesus quando Ele voltar para buscar a igreja. Versículos, Mateus 24, 13 diz assim: aquele que perseverar até o fim será... Apocalipse, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a parte final. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa A tua vida não é aqui, tira o foco daqui. Está entendendo porque eu preciso guardar o meu coração? Porque não é sobre isso aqui. Então quem me ofendeu, quem não gosta de mim, eu tenho que abençoar, eu tenho que amar, porque Deus manda amar. Por quê? Porque não é sobre isso, é sobre isso. Agora eu estou aqui, porque Ele quis que eu e você estivéssemos. Então eu preciso ser relevante, fazendo tudo isso aqui que a gente viu. Eu preciso ser relevante, eu preciso levar Jesus comigo por onde eu for. Aonde eu andar, eu preciso que Jesus esteja nítido em mim. O pastor Felipe está assim para mim. O pastor Sérgio aqui. Gente, a cara é do pastor Sérgio, não pode ser diferente. Tá bom, já fechei a Bíblia. Amém? Eles vão subir aqui, Felipe? Pode subir. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar nesse momento. Tranquilo. Nós vamos orar agora, mas eu queria, gente, que você colocasse seu coração. Alguma coisa que você ouviu aqui hoje, eu tenho certeza que Deus falou. Qualquer coisa que você ouviu aqui hoje, alguma coisa foi relevante para você. Então pegue isso. Eu não sei se é o perdão que você precisa liberar, porque se for o perdão, você vai orar comigo, e você vai pedir ajuda ao Senhor para perdoar. Amém? Se for o pecado, você vai abrir mão do pecado hoje, uma escolha, decisão hoje, amém? Decisão, escolhas. Então você vai fechar os seus olhos, feche seus olhos nesse momento. Você vai esquecer quem está do seu lado, esquece quem está do seu lado. E você vai fazer uma oração sincera a Deus.
Faça a sua oração. Não espere eu fazer a minha oração. Faça a sua oração. E peça a Deus para você ser como Davi, cheio de erro. Sabia? Cheio de erro. Mas um homem segundo o coração de Deus. Porque havia arrependimento sincero. Havia amor por Deus. Então feche seus olhos nesse momento. Faça a sua oração. Deus, nesse momento, Pai, nós queremos entregar nossas vidas a Ti. Oh, Espírito Santo, som dos nossos corações nessa noite. Mostra para nós, Senhor, aonde a gente tem errado. O que está em nossos corações que a gente precisa abrir mão, que a gente precisa tirar. Entra, Espírito Santo, em nossas vidas nesse momento e faz uma limpeza geral. Abra seu coração para Ele limpar. Deixa Ele limpar. Se sentir vontade de chorar, chore. De sentir vontade de se ajoelhar, ajoelhe. Se sentir vontade de pular, pula. Mas deixe o Espírito Santo tomar conta de você nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser relevantes. Nós queremos uma nova vida contigo. Nós queremos ser como Davi no coração. Um coração sincero. Oh, Pai, põe um novo coração em nós. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Coloca um coração voltado para o Senhor. Se você precisa perdoar alguém, repita comigo: Deus, me ajude a perdoar. Não precisa falar alto se você não quiser, mas fale para Ele: Deus, me ajude a perdoar fulano. E diga, abra sua boca, mesmo que seja baixinho, se você não quer que ninguém ouça. Mas abra sua boca e diga: eu perdoo fulano. E fala o nome da pessoa. Eu perdoo fulano. Mesmo que seja difícil você declarar isso. Eu perdoo, fale: eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe, eu perdoo minha avó, eu perdoo o fulano. Eu não sei, mas libere perdão nessa noite. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você ouviu a verdade, você conhece a verdade. Deixa Ele te libertar. Nós vamos louvar novamente. Você vai ficar nessa presença. Você vai abrir o seu coração e vai deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, amém? Deixa Ele entrar. Fale para Ele o que você nunca falou para ninguém. Fale que você quer largar o pecado. Fala que você quer largar, mesmo que você não consiga largar. Diga para o teu pai, o teu amigo, aquele que te ama, que você quer e que você precisa da ajuda dele. Fale com ele, se jogue nos braços dele. Ele é o seu pai. Ele te ama. Adore a Ele de todo o seu coração e deixe o Espírito Santo trabalhar.